Te oferece o emprego e você some. Te chamo para uma entrevista e são eles que somem. É assim que a geração Z sobrevive no mercado de trabalho. No mundo dos relacionamentos, tem termos como gaslighting, love bombing e ghosting foram rapidamente incorporados para descrever todos aqueles aspectos negativos que devem ser levados em consideração ao abrir para a busca por um parceiro. No entanto, o último deles, em que uma das partes simplesmente tende a desaparecer, também chegou ao terreno da procura por emprego. O ghosting chegou ao mercado de trabalho. O ghosting no mercado de trabalho deixou de ser uma anedota dos processos de recrutamento e se tornou a norma não escrita no mercado atual. Segundo uma pesquisa do Resume.org, com mais de 1.100 responsáveis por contratações, 54% dos candidatos de geração Z desapareceram depois de receber uma oferta de emprego. Os dados costumam ser usados para reforçar a ideia de que essa direção não sabe se comprometer com o trabalho, mas o problema é que essa interpretação conta apenas metade da história. O número por trás da manchete são mais complexos do que parece à primeira vista. Entre os candidatos que deixaram de responder, 27% haviam aceitado a oferta, mas nunca concluíram os procedimentos necessários como a documentação para a contratação, enquanto outros 26% preencheram esses documentos, mas nunca apareceram no primeiro dia de trabalho. Ainda um terceiro grupo, de 29%, que compareceu nos primeiros dias e depois abandonou o cargo sem avisar. Isso indica que são formas diferentes de uma mesma conduta, mas todas apontam para a mesma questão: a desconexão entre o que é prometido em uma entrevista e o que acontece depois. A geração Z não é a única a desaparecer. O que muda a perspectiva dessa história é um dado que raramente é mencionado junto com o anterior. 75% dos empregadores admitem ter praticado ghosting como parte de seu próprio processo de contratação. Mark Bell, professor de prática profissional da Universidade Rutgers, explicou que esse desaparecimento mútuo não distingue gerações nem hierarquias dentro da empresa. Segundo Bell, ele ouviu inúmeros estudantes de geração Z que avançavam por várias rodadas de entrevistas e acabaram sendo ignorados pelo empregador até mesmo na etapa final do processo. Portanto, o comportamento atribuído exclusivamente aos ovos da realidade através de todo o sistema de contratação atual. A tecnologia tornou as relações de trabalho mais impessoais. A raiz do fenômeno, segundo o pesquisador, tem menos a ver com a atitude de uma geração e mais com a maneira como a comunicação dentro das empresas mudou desde 2020. Bell afirma que a transição para o trabalho remoto e híbrido deslocou a construção de relacionamentos presenciais para uma comunicação muito mais impessoal e que plataformas como Slack, Teams e Zoom, juntamente com o avanço da inteligência artificial, aprofundaram ainda mais essa distância entre empregador e funcionário. O resultado é um vínculo profissional que é construído e rompido quase sem contato humano real, o que facilita que qualquer uma das duas partes desapareça sem dar explicação. Por isso, a única solução viável seria retomar a interação humana antes que esse desaparecimento mútuo se normalize ainda mais com a chegada de uma próxima geração cada vez mais distantes graças à tecnologia.